Olá, bom dia a todos. É com muita alegria que saúdo aos amigos e internautas que passam a nos acompanhar a partir desta gostosa manhã de domingo, onde a nossa palestra terá uma transmissão pela página Facebook Centro Espírita Chico Xavier de Bauru. Gostaria assim de externar os meus agradecimentos e fraterno abraço ao José Augusto por ter renovado conosco a feliz oportunidade de trazermos uma vez mais a mensagem do nosso querido Mestre Jesus e desta consoladora e esclarecedora doutrina de Allan Kardec. Aproveito também para deixar aqui minhas lembranças à Lígia, ao Carlos e demais amigos que estão sempre voltados a este abençoado trabalho da casa. Meus votos de muita paz, saúde e harmonia em cada coração, em cada lar. Porém, antes de iniciarmos a nossa palestra, trazendo para os estudos e reflexões com o tema Eu Sou o Pão da Vida, convido aos amigos que elevemos os nossos pensamentos e corações numa prece inicial, exorando ao mais alto que as boas energias e suaves vibrações nos envolvam em nome de Deus e de Jesus. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós, todos os espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Muito bem, que Deus então possa nos guardar e nos manter em sua infinita paz. Meus amigos, é comum, como sabemos, que todo começo de ano repetem-se as expectativas por dias melhores, votos de paz, fé e esperança se renovam, sempre aguardando que o alvorecer de um novo ano venha a anunciar suas boas-vindas com felizes e grandes realizações. Notamos, desse modo, desde muitas gerações, um forte e predominante atavismo humano, de suas culturas supersticiosas e simpatias de final e início de ano. Como que tais crenças e práticas, de alguma forma, pudessem garantir um ano mais promissor e repleto de sucessos. Citando algumas delas, os povos mais antigos, por exemplo, acreditavam que fazerem barulho era uma maneira de afugentar os maus espíritos. Então foi daí que surgiu o costume de soltarem fogos, gritarem, fazerem sons de corneta, batuques, para comemorar a chegada do novo ano. Já aquele velho hábito de comer lentilhas foram os imigrantes italianos que trouxeram para o Brasil. Porque eles acreditavam que bastava uma colher de sopa desse alimento para garantir um ano inteiro de fartura à mesa. Já em Portugal, é típico deste país a mania de comerem uvas na virada do ano.
pois eles imaginam que devorar 3, 7 ou a quantidade de uvas correspondente ao seu número de sorte garantem prosperidade e fartura de alimentos. Além disso, acreditam também, como lá na tradição árabe, que guardam romã na carteira até o ano seguinte, que essas sementes de uva estariam ligadas à fartura para atrair dinheiro. Da mesma forma, né? Então, outra superstição bastante comum em vários países é aquele hábito de consumirem a carne de porco na virada do ano. Isto porque, segundo a crença popular, a carne suína provém de um animal que fuça para frente, garantindo fartura para o ano inteiro. Diferente, né, das aves como o frango e o peru, que ciscam para trás representando má sorte e trazendo infortúnios. Então, cada coisa que nós nos deparamos. Temos também o vestir, né, de branco, o pular 7 ondas, que é um costume, né, trazido pelas religiões tradicionais africanas, como forma de paz, luz, sorte e proteção. Portanto, um grande número de criaturas humanas continuam fadadas e se utilizando desses quiméricos artifícios com extremada confiança cega de que uma força milagrosa e poderosa transformará suas vidas, como que num passe de mágica. Desatentos de que a felicidade não é uma conquista gratuita, mas sim dedicação e esforço diário de nossas partes. Infelizmente, muitos ainda permanecem arraigados a este culto prestado ao bezerro de ouro. Ou seja, procurando satisfazerem suas emoções e apetites materiais nas sensações imediatas do materialismo e dos prazeres de toda a ordem, totalmente divorciados e indiferentes às leis divinas. Outras são aquelas que caem na irracionalidade, vejam, prometendo serem mais fraternos, solidários, cordatos, amáveis, pacientes e tolerantes a partir da virada do calendário. Como, né, se a nossa famosa folhinha gregoriana de 365 dias é quem ditasse as regras de boa conduta. Então, diante disso, que significado ou lição nós poderíamos tirar para as nossas reflexões desta manhã? Foi quando Jesus respondeu, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, embora a literalidade das palavras encerradas por Jesus, o seu ensinamento não se reportava tão somente ao pão que nutre o corpo, não. Porque as suas sábias advertências era sempre um convite amoroso para aquelas mentes, ainda limitadas pelos assuntos espirituais, cuja missão sublime foi oferecer o alimento imperecível e eterno por meio do seu evangelho de amor e redenção. E vemos que há mais de 2 milênios, embora, né, convivendo com suas propostas de libertação e iluminação, continuamos insensatos, negligentes e pouco interessados por este alimento divino que o Cristo Jesus nos ofertou, preferindo, desse modo, transpormos as portas largas das facilidades, das ilusões e fantasias que o mundo nos descortina. E, lastimavelmente, este tem sido o nosso comportamento e a realidade do espírito humano.
até hoje, onde temos buscado de forma imprevidente a nossa felicidade por meios de atalhos infrutíferos, sem a responsabilidade do trabalho e do comprometimento da construção íntima. Aguardamos as benesses do céu, sem o esforço e o sacrifício do serviço digno, ou como naquelas lúcidas palavras que Allan Kardec bem nos colocou em a sua obra A Gênese. Queremos uma escada para ascender na terra e não subir ao céu. Então estamos à procura de facilidades, trilhando um caminho sem esforço. E não é a nossa meta. Precisamos enveredar esforços no sentido de vencermos as nossas próprias más tendências. Dizendo ainda, ouça, quem tem ouvidos de ouvir, disse-nos o Mestre querido. Não podemos mais, desta forma, meus irmãos, alegar ignorância ante as suas palavras. Uma nova era se aproxima para o nosso planeta Terra. Já estamos vivendo estes tempos. Percebemos isto. Um período mais justo, mais solidário, mais fraterno. É esta a construção dos novos tempos que todos procuram buscar. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 138, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos declara assim: o Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas, porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento. Podemos até aplicar aqui aquele ditado popular bem conhecido, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, Emmanuel, ele quer nos dizer que estamos sendo maus administradores, negligentes e preguiçosos empreendedores das palavras de Deus. A maneira da parábola do semeador que, deixando cair boas sementes entre as pedras e outras entre os espinhos, e sobrevindo as tribulações e os cuidados desse mundo, pouco ou quase nada temos produzido de bom. Assim sendo, temos que nos perguntar, temos que analisar o que temos lavrado diante desta terra representado pelos nossos corações. Que temos feito das sementes que o Mestre nos confiou? O que temos colhido no campo de nossas almas, o joio ou o trigo? Segundo o livro Êxodo das Escrituras Judaicas, do Antigo Testamento, encontramos o maná, que era o pão do céu, entendido como o alimento produzido milagrosamente e fornecido por Deus ao povo israelita, e que foram conduzidos por Moisés no deserto rumo à terra prometida. Então este é o episódio que conhecemos das Escrituras. Então, como em tudo, a pedagogia de Jesus era sumamente extraordinária, transcendendo aquelas mentes ainda distantes do que ele próprio afirmara. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos agora um vídeo, meus amigos, onde representa bem o contexto desta passagem sobre o que falamos aqui sobre o pão do céu. Vamos ver, ele é bacana de nós apreciarmos. Rabi, quando chegaste aqui?
Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. E faremos para executarmos as obras de Deus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Muito bem. Então, desta maneira, todos nós, de um modo geral, no curso de nossas existências, temos preferido ainda nos alimentar desses velhos e nocivos comportamentos, nutrindo a alma com o pão das paixões e das sensações efêmeras, perdendo demasiadamente a nossa referência espiritual com Deus, numa crescente e desenfreada busca pela conquista do poder e do dinheiro, posses e posição social. Justamente por ocasião de nossas excessivas preocupações do hoje e pela ansiedade do amanhã, pelo que vestir, pelo que comer e beber. Asseverando-nos com forte razão o apóstolo Mateus no seu evangelho, em não nos preocuparmos com o amanhã, pois o amanhã já traz as suas próprias preocupações, dizendo que a cada dia basta o seu próprio mal. Então, com estas precipitadas e equivocadas atitudes, muitas pessoas têm se agarrado nas palavras de Deus como a uma tábua de salvação, mas com um único móvel. Com um único móvel. Não perderem de vista a sua felicidade neste mundo. Exatamente, neste mundo. Ajustando, de alguma maneira, um pretexto conveniente aos seus interesses e ocasiões pessoais. Por isso mesmo nos asseverou o querido Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mas acabam, meus amigos, fazendo desta sublime máxima do Mestre uma espécie de barganha, ou até mesmo uma troca de favores. Uma troca de favores, com o propósito de garantirem sucesso e prosperidade nos seus negócios. E não raro, encontramos esses tipos de argumentos e pensamentos. Olha, gente, eu estou precisando ir mais ao centro, ir à igreja, ao templo. Ai, Deus precisa me ouvir, Ele precisa me ajudar naquele amor mal correspondido. Muitas vezes a gente ficamos assim, né? Fechar aquela compra, aumentar meus lucros, subir de cargo na empresa, trocar de emprego, como se diz, sair do buraco. Este é o comportamento do homem comum. De nós ainda, como criaturas em busca da nossa evolução. Do não entendimento da proposta do nosso Mestre Jesus. Agora, possuirmos um relativo conforto e bem-estar que atenda às nossas necessidades físicas é o que basta, pois a lei de trabalho e o progresso nos faculta isto. É um direito que nos assiste. No entanto,
Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça consiste em priorizarmos e vivenciarmos sua soberana vontade e bondade conosco, na medida e no tempo certo. Compreendendo, por fim, de tudo aquilo que recebermos posteriormente, será por acréscimo de vossa misericórdia, e não por méritos, como muitas das vezes temos imaginado. Então vamos pensar bem, né? Então a humanidade está faminta deste pão espiritual, e que justamente por falta desse comprometimento com Deus e amor ao próximo, estamos vendo os jovens dispersos e transviados dos ideais mais nobres e superiores. Outros, chafurdados na irresponsabilidade do ódio e do crime, como o homicídio, as bebidas e drogas ilícitas, a prostituição e a banalização aviltada do sexo. Vejamos, não estamos querendo aqui radicalizar ou generalizar a posição de nossos jovens. Não, muito pelo contrário. Até mesmo porque, segundo uma comunicação espontânea dada por um espírito de nome Sr. Privat d'Anglemont em 30 de setembro de 1859, embora atestando uma condição espiritual pouco elevada, suas palavras, contudo, demonstram um cunho de verdade, sensatez e moralidade, conforme está relatada na Revista Espírita do ano de 1859, por Allan Kardec. Então vamos ver lá no slide. Então, como podemos ali observar, diz ele que a juventude deve ser estudiosa, deve pelo trabalho fortalecer a inteligência, a fim de melhor conhecer e apreciar os homens e as coisas. E prossegue o Sr. Privat, ponderando no parágrafo seguinte da obra, como podemos ver agora no próximo slide. Sei que a juventude necessita de distrações, pois o contrário seria antinatural. Não obstante, não as deve ter em demasia, porque aquele que na primavera da vida só pensou no prazer, prepara para mais tarde terríveis remorsos. Então, de forma semelhante, é o que nos continua elucidando o espírito de Emmanuel nas entrelinhas do capítulo 138 da obra Vinha de Luz. Como está ali? Absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, transformaram esperanças em ambições criminosas, expressões de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Então, desse modo, essas têm sido as nossas reiteradas e viciosas condutas de passados errôneos, da qual nós temos nutrido o corpo e o espírito. Afirmou o Mestre que ninguém chegará ao Pai senão por mim, ou seja, somente Ele poderá nos conceder o verdadeiro pão da vida, para que não tenhamos fome. Porque o materialismo atende às necessidades do corpo, mas não à do espírito. Moisés socorria a fome de seu povo com o pão material, e Deus com o pão espiritual, como há pouco acabamos vendo naquele vídeo. Então, meus irmãos, esta é a razão de tantas pessoas aflitas, angustiadas e deprimidas hoje em dia no mundo, apesar dos bens que possuem e do conforto que gozam. Como mesmo naquela memorável passagem narrada em Lucas, no capítulo 19, onde Zaqueu, o rico chefe dos publicanos, amontoando muitas riquezas por usurpar os menos favorecidos, como coletor de impostos que era, houve então um dia em que ele se sentiu tomado por
um enorme vazio existencial. O que hoje nós dizemos ser uma deprê. Não é? Só troca as palavras. E ali ele, subindo numa figueira, ficou esperando ansioso o mestre, o Messias, passar por Jericó. Então, daquele dia memorável em diante, renasceria um novo homem, um novo Zaqueu. Um Zaqueu mais generoso, justo e fraterno com os seus compatriotas. Passando a compreender e absorver nas divinas palavras do meigo nazareno aquele que lhe seria o pão do céu e da vida eterna como alimento espiritual. Pois como está mesmo anunciado em Marcos, no capítulo 8, versículo 36, de nada adiantará ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Então a displicência com relação ao aprendizado e ao exercício no bem tem levado a efeito comprometedoras e desagradáveis consequências ao espírito humano. Sim. Vivemos tempos difíceis, do pranto e ranger de dentes, da ceifa e separação entre o joio e o trigo. Como nesses tempos de vicissitudes e tribulações da pandemia, até mesmo fazendo alusão àquele provérbio que alguns atribuem a si mesmo. Estou comendo o pão que o diabo amassou. É o pão do desespero, é o pão da revolta, o pão da desunião, da discórdia, o pão do erro e da ofensa, o pão da dúvida, enfim. Mas, ainda, meus irmãos, que as provações do mundo se abatam com todo o seu rigor, que as pedras e espinhos do caminho firam os nossos pés, arrefecendo-nos na coragem e na fé, povoando-nos a alma de sombra e medo, ainda assim, vamos confiar. Confiemos e trilhemos resolutos de que um porto seguro nos aguarda, pois como o próprio Jesus já nos assegurou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, desde muito, através do seu verbo convincente e luminoso, de que não nos deixaria órfãos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, disse ele, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este profundo ensinamento do Mestre a todos nós recai também sobre uma outra afirmativa por ele vivenciado quando esteve aqui na sua redentora missão. Tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então esta é a proposta. Este foi o exemplo através de suas palavras para que também a nosso turno tenhamos ânimo, apesar das dificuldades que encontremos ao nosso caminho, ao nosso redor. As tarefas são para vencermos e não nos acomodarmos, não para temermos. Portanto, meus amigos, quando passamos a reclamar de tudo, que é muito normal, até algum ponto é normal. Então, reclamando de tudo e de todos, queixando-se até mesmo do peso da própria cruz, que nada mais vale a pena nesta vida, por somente recebermos ingratidão e traição das pessoas, os desgostos familiares, o desemprego, as contas vencidas que nos arvoram.
a sorrateira enfermidade e tantos outros dissabores a nos infelicitar, vamos recordar de uma coisa importante, que a convalescença é processo gradual de recuperação para readquirirmos novas forças. Ninguém sai ou fica ação da noite para o dia. Precisamos de um tempo de readaptação, de recuperação. Espiritualmente é a mesma coisa. Porque se nós analisarmos, não estamos aqui de férias neste planeta. Não. Nem mesmo ainda gozamos das alegrias de um mundo regenerado. Estamos a caminho, é lógico, mas ainda não chegamos lá. Esta é a luta que temos empreendido, nos esforçado, para termos um mundo regenerado. Porque ainda estamos matriculados nesta escola de provas e expiações, que é o nosso planeta Terra, onde Jesus, o grande educador e diretor de almas, aguarda que tiremos boas notas, para quando nós retornarmos à casa do Pai Maior, possamos mostrar o boletim da vida com cores verdes e azuis. Não é? A exemplo, do filho que chegando da escola, mostra ao pai todo feliz, contente. Olha, pai, ali as minhas notas. E o pai, orgulhoso, fica também igualmente feliz pelo filho. Pelas notas boas que tirou no seu boletim. Então, nossas reencarnações têm sido representadas por essas sucessivas repetências de enganos e equívocos, da qual ainda permanecemos aprisionados sob o jugo de velhos fardos que perpetramos com os crimes nefandos e desobediência às leis de Deus. Mas o compassivo amor de Deus vela e espera por todos nós. Ainda que avancemos a passos lentos e curtos buscando a nossa evolução espiritual, tranquilizando-nos o divino amigo que rogaria ao Pai um outro consolador para conosco permanecer. Ele disse isso. Em o Novo Testamento, é narrado pelos 4 evangelistas aquele famoso episódio sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Muitos vão se recordar dessa passagem. É considerado ali um fenômeno milagroso por algumas teologias cristãs que ocorreram em 2 oportunidades distintas. Em 2. Uma foi na região desértica, nas proximidades de Betsaida, e a outra antes do território de Magdala. Muito bem, então em A Gênese, no capítulo 15, item 48, a Gênese de Allan Kardec, tá? Ele considera a possibilidade, estamos dizendo aqui possibilidade, não é uma afirmação, deixemos bem frisado, tá? Kardec ele diz aqui a possibilidade de que Jesus, diante desse episódio, tenha eliminado a sensação de fome. Não por materialização de pães e peixes, mas pela irradiação de suas energias magnéticas sobre aquela multidão que ali estavam ávidas e concentradas nas suas palavras. Onde acabavam até de certa sorte, de alguma maneira, esquecendo a fome temporariamente. Por comparação, seria mais ou menos como infortunada e pobre mãe, que nada tendo que dar de comer aos seus filhinhos, aflita e angustiada, passasse com todo o seu amor a orar, a cantar, ou contar histórias procurando minimizar ou distraí-las da fome. Lógico que graças a bondosos corações voluntariosos, que hoje existe um grande trabalho voltado nisso, onde pessoas servem alimentos para esses irmãos de rua. Mas quando isso não é possível, quantas vezes ocorre
esses episódios tristes, não é? Então, contudo, não podemos nos esquecer que Jesus, noutras oportunidades, agiu sobre as propriedades da matéria. Sim, modificando-as, como na transformação que ocorreu de água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Então, neste contexto, buscando nos livros Mecanismos da Mediunidade por André Luiz, um outro livro chamado O Espírito do Cristianismo por Caibar Schutel, ambos ali eles defendem a ideia da materialização dos pães e peixes. Da mesma forma que espíritos, né, e objetos são materializados. Porém, ainda, vamos ver, que ocorresse a materialização desses pães e peixes, nos ensina o codificador do Espiritismo em O Livro dos Médiuns, que se encontra lá no capítulo, né, sobre o laboratório do mundo invisível, que tais alimentos seriam de existência temporária, ter mesmo uma aparência real, ser formado, mas não criado. Então, sobre isto, vejam a resposta pelo Espírito de São Luís quando questionado por Allan Kardec. Este item nós encontraremos no item 14 do capítulo 8 da obra que citamos agora. Vamos ver, está lá no slide. Assim perguntou o codificador: os objetos tornados tangíveis pela vontade do Espírito poderiam ter um caráter permanente e estável e virem a ser usados? Esta foi a resposta dada pelo Espírito de São Luís. E isso poderia dar-se, mas isso não se faz. É que está fora das leis. Então fica bem claro, pelo que nos coloca o Espírito de São Luís por sua instrução, que não podemos alterar a ordem das coisas, da natureza. Não podemos derrogar as leis imutáveis do universo, de sua unidade. Agora, é natural que as opiniões e pontos de vista por eminentes estudiosos divirjam a respeito. Mas é bem verdade também que Jesus, ele poderia perfeitamente, a qualquer momento, manipular e modificar as energias da matéria mais elementar que conhecemos na natureza, transferindo e materializando esses fluidos como lhe aprovesse, justamente porque ele era o detentor desse poder, como igualmente profundo conhecedor do fluido cósmico universal. Isto lhe conferia como espírito da altivez, da evolução do mestre. Uma outra hipótese bem mais simples e aceita, que poderia ter ocorrido, era o fato de a multidão trazerem consigo em seus farnéis. Farnéis era um tipo de uma bolsa na época que se utilizava, uma sacola, né? Em que carregavam-se pequenas porções de alimentos. A exemplo dos discípulos que disserem ao mestre na ocasião: mestre, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então imaginamos que, por determinação de Jesus, fosse feito, então naquele momento, uma doação coletiva dos alimentos para ser repartido entre todos igualmente. Mas a verdadeira intenção de Jesus estava acima de quaisquer demonstração material para aquele povo, quando disse aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Então isso significa que eles também tinham capacidade de ensinar as palavras de Deus e mesmo dar do pouco do alimento material, atendendo ao exercício da fraternidade e da solidariedade. Agora, sem desejarmos muito nos aprofundar ou alongarmos o mérito da questão e das exposições que a ciência espírita tão ricamente nos desdobra, o
mais importante desse extraordinário episódio é a sua essência moral, espiritual. Sim, a sua essência moral e espiritual, que ela encerra. Ou seja, aquele que se alimenta das palavras divinas perpetuará vivo em espírito e verdade, e que, nutrido desta paz, da fé viva e contagiante, do verdadeiro e nobre conhecimento, jamais terão sede ou fome, sem se perderem nos obscuros dias de provas ou expiações. Assim, como Cristo Jesus conclamou o seu povo e discípulos na sublime tarefa de divulgação e emancipação de seu Evangelho, cabe a nosso turno e sem esmorecimentos envidarmos esforços na multiplicação desses perenes alimentos aos que padecem em nossos caminhos pela falta de fé, pela falta de esperança, luz e caridade. Portanto, meus caros amigos, que este pão da vida, esta água viva que o pastor divino se referiu junto à mulher samaritana, saciando a fome e a sede da alma por meio do seu infinito amor por todos nós, continuem sendo multiplicadas no seio de nossos lares e corações amigos, aplicando-se desse modo a inovidável exortação do Mestre querido a toda a humanidade, conforme está no Evangelho de João, no seu capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, a maneira daquela imensa multidão desordenada e aflita que, junto ao Cristo, reclamavam a sua doce e amorosa assistência de paz e consolo, a partir da sublime significação da multiplicação dos alimentos, façamos por transformar nossos interesses egoísticos em generosos e fraternos sentimentos ao próximo. Recordemos, no entanto, a sublime promessa do Divino Pastor quando nos assegurou que nenhuma de suas ovelhas se perderiam de seu aprisco. Que o filho pródigo, arrependido e redimido de seus equívocos passados, jamais estaria deserdado ou abandonado pelo Pai amoroso. Portanto, foi num precário estábulo improvisado como maternidade que Jesus nasceu, e junto dele, a simbologia traduzida por meio deste pão espiritual como alimento para nossas almas. Em belíssima mensagem intitulada Abençoa Sempre, do livro Visão Nova, pela psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, o espírito de Irmã Sheila nos oferece importante reflexão, dizendo: tendo Jesus abençoado a manjedoura, fez do berço luminoso o seu evangelho nascente, transformando os passos enfraquecidos e vacilantes de Simão Pedro em vigoroso pescador de almas, de Madalena obsidiada em sublimada e dedicada serva do bem, de Lázaro cadaverizado, devolvendo-lhe a vida. Este, portanto, meus amigos, é o verdadeiro e eterno pão da vida. Quando então passarmos a sentirmos fome de seus ensinamentos de paz, amor, justiça e caridade, peçamos assim então: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso e bom, Pai de todos os seres aflitos que gemem
que choram, que se debatem, que se estertoram neste mundo de dores e de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, nome que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração, Senhor, o teu reino de claridade, nesta estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor. Mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus, sejam nas lutas da terra, onde ainda deparamos tanta mágoa, tanta dor, tanta violência e sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho. Permite que ele seja amassado com o trigo do amor nas mãos de carinho dos nossos amigos espirituais. Auxilia-nos também, Senhor, em nossos deveres cristãos. Aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que ainda se acham distanciados do bem sob a proteção de Jesus. Livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante ainda da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos de passados tenebrosos, de iniquidades e de dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da fraternidade e da verdade, a igreja da justiça, a igreja da revelação imortalista, realize dentro de nós o altar venerando da mais expressiva caridade, para que nele então se possa cumprir a vontade do teu inesgotável e santo amor, hoje e para sempre. E que assim seja. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, Pai de nossas vidas. Muito obrigado, meus irmãos. Paz a todos. Fiquem com Deus.